A gente vai fazer um barulhinho aqui falando das pesquisas, da pesquisa, né, que saiu da BTD, que todo ano sai relacionado ao mercado de treinamento e desenvolvimento. Tem muitos insights legais lá, tem coisas que nos chamaram a atenção, né, Thalita? Que, enfim, apesar de não ser uma surpresa, mas nos chama a atenção de que esses números ainda estão lá. A gente vai falar disso aqui também. Fica atento junto com a gente, participa aí. E só antes da gente começar, Thali, falar com o pessoal que está aqui, a pesquisa de treinamento e desenvolvimento, ela elencou basicamente 3 grandes nichos, né? Que é o nicho da indústria, de serviços e de comércio. Então, se você puder, já coloca no chat aí, dentro desses 3, né, grandes perfis aí, qual que você participa, a empresa que você atua, qual que ela está inserida, mais na indústria, na área de serviços ou comércio. Eu já compartilhei só para a gente ir sentindo mais ou menos saber, como, né, vocês estão aí. Você fez a sua cola, Rondinei? Eu fiz a minha aqui, ó. Várias anotações. Ó, quanta coisa, ó. Uou. Aqui também, ó. 2 folhas. Inclusive, eu já tinha dado meus pitacos aí recentemente, né? No dia que eu li a pesquisa. E mais agora que a gente vai poder bater papo e ter mais insights e ajudar as pessoas também que atuam com T&D e poder atuar, né? Sem Mas dúvida. bora lá! Vamos começar? Bora! Ó, primeira coisa que a pesquisa traz, assim, o primeiro grande pilar, vamos chamar assim, do bloco da pesquisa, é investimento, né? E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, porque eles trazem o histórico, né, dos anos anteriores, foi que o setor de serviço, esse ano, vai investir mais em treinamento do que os outros setores, né, que é da indústria... e do comércio. O comércio mesmo. Do comércio. Então... O que é interessante, né, Rondi? Não, super interessante, porque... De fato, né, a gente cada vez mais tem falado sobre essa questão de experiência do cliente, sobre o contato do cliente. E, de fato, eu imagino que as empresas que prestam serviço, elas vivem isso mais na pele. Quando eu falo vive mais na pele, eu quero dizer que elas sentem diretamente no faturamento o quanto o relacionamento com o cliente é importante. E a gente sabe que muito disso passa, né, por quanto você está preparando bem a sua equipe para fazer esse relacionamento. Então, para mim faz sentido que esse número esteja crescendo, né, que as empresas ligadas a serviço estejam investindo mais na capacitação dos seus colaboradores para poder desenvolvê-los e assim fazer com que o contato com os clientes seja melhor, consequentemente, faturamento melhor, né? Então, acho que vai ter um sentido legal aí. A gente está na era do Customer Experience, né? As pessoas querem ter uma melhor experiência. O produto, qualidade, já é o mínimo que as pessoas querem ter, né? Esperam, o que vale né? a experiência. E aí não adianta você ter... vamos pensar no restaurante, né? Na brincadeira aqui, o Rondinei adora analogia, eu vou pegar a dele agora. Você tem um restaurante lá, você tem os melhores ingredientes, orgânico, tudo produção incrível. Aí você bota na cozinha lá um Mega chefe de cozinha, Master Chef, faz aquela comida e na hora de entregar para o cliente, o garçom joga o prato na mesa. Já era, entendeu? A pessoa não volta, entendeu? Então... Por isso que essa coisa do treinamento para experiência, para mim, faz muito sentido para a galera do setor de serviço, né? Setor de serviço. Um outro número que me chamou a atenção, apesar de não ser nenhuma novidade, e aí, pessoal, só para contextualizar um pouquinho, tá? Essa pesquisa é uma pesquisa que ela já tem 16 edições. Então, significa que já existe aí um histórico, né, de como o mercado brasileiro, através da leitura dessa pesquisa, ele entende, né, a dinâmica da área de T&D. E, especialmente nos últimos 2 anos, a gente, né, viveu essa questão do Covid, forçando as pessoas a ter um trabalho remoto, aqueles que poderiam exercer, né, um trabalho remoto, e isso refletiu diretamente no resultado dessa pesquisa desse ano, onde as empresas disseram, né, que no último ano, 69% das interações de treinamento e desenvolvimento foram online e EAD. E é interessante que há 2 anos atrás, na pesquisa que saiu em 2020, né, reflexo do ano de 2019, era o contrário, era 71% das ações de treinamento e desenvolvimento, as empresas diziam que fazia presencialmente. E aí hoje a gente tem esse cenário, essa curva praticamente invertida. Era esperado, e a questão é,
será que vai continuar invertida? Será que em algum momento a gente vai voltar para aquela curva inicial, onde o treinamento presencial tinha o seu grande volume, né? E aí, Thales, o que você acha? Eu tenho as minhas dúvidas, Rondi, se a gente vai voltar naquele escopo como era. Eu acho que alguns treinamentos eles vão ser presencial. Até porque a gente que dá treinamento sabe que alguns conteúdos é muito melhor, né? A absorção e até a condução quando você faz de maneira presencial. Por exemplo, dinâmica, que né, tem a prática ali, né, da construção. Então, mas eu acho que vai ser poucos esses momentos, assim, as pessoas vão escolher mais o que elas vão querer para o presencial. Eu acho que a tendência é ficar ali 80% online, 20% presencial. Assim. Essa é a minha visão, assim, de quem está ali mais hoje eles dizem que está 69% online. Então, ou seja, você entende que ainda vai crescer um pouquinho essa questão do online. Eu acho que vai crescer mais. Eu acho que vai. Eu não vejo muita razão até para... Travei aqui. Voltou. Me voltei. Travei e voltei. Eu acho que ainda tem um preconceito com o online, sabia? Por isso que as pessoas ainda obrigam presencial. Mas eu acho que esse número pode crescer, assim. E outra coisa que me chamou a atenção, quando fala nesse sentido, de valor, né? É que, meu Deus do céu, né? Comparado a vocês aí do dólar, a gente tá muito feio, né? Nossa, é grotesco, né? A quantidade do valor investido média por pessoa versus o que é feito nos Estados Unidos, por exemplo, né? E aí é um ponto interessante ter comentado, que de fato aqui dois números que me chamaram a atenção nessa pesquisa, e aí fazendo uma comparação com o que eu estou vivendo aqui na América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá. Primeiro ponto é com relação ao valor investido. De fato, aqui na América do Norte, as empresas investem muito mais em valor monetário nas ações de treinamento e desenvolvimento do que no Brasil. E eu não estou falando só de fazer a conversão literal entre o valor real e o valor em dólar convertido para real. Eu falo, né, do valor de entrega mesmo. Ou seja, com $1.000 e poucos por pessoa aqui se faz muito mais coisa do que com R$700 por pessoa aí no Brasil. Esse é um ponto. E outro ponto é que durante a pandemia, no Brasil, né, deixa eu até pegar aqui certinho, tem um número que também me chamou atenção, que 24% menor, ou seja, os investimentos foram 24% menores durante, né, esse processo pós-pandemia, diminuiu 24% o valor do investimento, enquanto aqui na América do Norte diminuiu apenas 3%. Ou seja, eles entenderam que mesmo, né, diante de um cenário de crise, o valor investido em treinamento ele não podia ser tão drasticamente reduzido. E aí tem muito uma questão também de cultura, porque aqui existe a cultura que a formação acadêmica ela é uma formação que te prepara para poder estar preparado para aprender as coisas que você precisa para desenvolver o seu trabalho no seu ambiente de trabalho. Então, as empresas elas entendem que é parte da missão delas educar os colaboradores. Então, tanto é que se você pegar números gerais assim de investimentos em educação corporativa nos Estados Unidos, é quase que equivalente, se não um pouco a mais até, do que o valor investido nas educações tradicionais, né, na educação acadêmica. Então, ou seja, as empresas investem tanto quanto as universidades investem em educação. Então, isso é uma cultura aqui da América do Norte bem interessante, bem legal. E no Brasil, de fato, a gente vê essa discrepância, né? Algumas empresas grandes que conseguem investir uns valores maiores, mas você vê também muita gente patinando ainda, especialmente para decidir, né, no que investir, quanto investir, como investir. Enfim, esse tipo de situação realmente acontece. Mas a gente chega lá, Sim. Eu tenho outros pontos também, né? Eu não sei como é aí no Canadá e nos Estados Unidos em relação a resultado de treinamento, né? O quanto as pessoas conseguem mostrar valor. Porque quando você mostra valor, você recebe mais em troca, né? É a terceira lei de Newton, né? Quando você dá uma reação, a reação vem, né? Então, eu fico pensando o quanto a gente também precisaria evoluir um pouco em questão de mostrar resultados de treinamento para ter mais orçamento. Porque quando você tem valor, o dinheiro surge. Sem dúvida, sem dúvida. Né? O dinheiro surge. E aí, né, é uma coisa até que
dá para a gente segurar um pouquinho para o final, que é a questão dos indicadores de treinamento, né? Eu acho que está muito ligado a como que a gente entende o resultado e defende, né, um investimento maior ou igual para o próximo período. Mas antes da gente chegar lá, Thali, olha só, tem uma outra coisa que eu quero, que eu achei interessante também, é sobre o critério, né, que faz as empresas, o critério que as empresas têm para poder decidir o orçamento. E o maior deles aqui é LNT, Levantamento de Necessidade de Treinamento, onde, né, 55% das empresas entrevistadas indicaram que usam esse resultado do LNT como um parâmetro para investir em treinamento. E aí, você, tá? O que você acha? É um bom parâmetro? Como é que ele pode ser utilizado para correlacionar com investimento monetário em treinamento? Primeiro, assim, eu tenho dúvidas se o time de T&D consegue fazer o levantamento de necessidade da maneira correta. Então, começa por aí. Bom ponto. Eu acho que a gente tem pontos a melhorar, né? A gente está no ramo, né, Rodney? A gente conversa com muita gente, tem a nossa galera da mentoria, né? E não sei, tenho essas minhas dúvidas, né? Na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, o orçamento tem que ser com base na estratégia do negócio. Quando você sabe da estratégia, você consegue entender quais são os programas de mais relevância e ter uma ideia de orçamento, né? Não, total. Aquela questão, né? O levantamento de necessidade de treinamento, ele é interessante porque ele te mostra o vale, né? Que é aquela parte de baixo que você tem necessidade de treinar as pessoas, né, em alguma competência. A estratégia te mostra o médio e longo prazo, aonde a organização quer chegar e o que a gente precisa de competência para chegar lá. Então, né, e concordo com você. E interessante que nesse ponto, o segundo ponto colocado na pesquisa aqui foi planejamento estratégico. Eles utilizam 53% das empresas pesquisadas dizem que utilizam do que está no planejamento estratégico como base para fazer a tomada de decisão para investimento, né? Para definir o orçamento que vai investir numa ação de treinamento e desenvolvimento, num projeto de treinamento e desenvolvimento. Tá ali os dois ali, ó, LNT e ficou bem próximo, né? Mas na minha opinião, tem que ser o estratégico, porque dificilmente no levantamento de necessidade você vai ter total visão do que realmente o negócio precisa, né? E quem está lá em cima sabe qual é a estratégia da companhia, onde eles querem chegar, e eles têm isso a longo prazo, né? Então, dependendo do tamanho do desafio, é o tamanho do seu orçamento. Senão você vai fazer aquele mais com menos, sabe? Para entregar, e nem sempre vai dar o resultado que se espera. E aí você fica ali naquele jogo, mas eu fiz, sabe? Então... E aí, ó, até pergunta para quem está nos acompanhando aqui. Quando a gente fala de orçamento, né, ou seja, é dinheiro, a empresa está colocando um dinheiro para treinamento que ela poderia estar colocando para outra coisa, para uma ação de marketing, por exemplo, de um produto, para poder vender mais, para benefício, para qualquer outra coisa. É uma linha lá do OPEX e do CAPEX lá que eles vão tirar e vão colocar para treinamento. A questão toda é, por que a empresa vai colocar isso em treinamento? Por que as pessoas estarem melhores capacitadas tem interesse para a empresa? Então, a gente da área de treinamento, a gente tem aquela, como é que pode dizer assim, a prerrogativa do é óbvio. Gente, mas é óbvio que você treinar alguém, você deixa essa pessoa mais capacitada para entregar melhor, portanto, vender mais, etc, etc. Mas nem sempre o que é óbvio para a gente é óbvio para todo mundo. Então, é nesse ponto que os indicadores e que os números são importantes para que a gente possa mostrar para as organizações, para quem toma decisão, o valor real de uma pessoa bem capacitada, de um time bem capacitado, para que daí sim ele consiga conectar, ok, investimento em capacitação é retorno e resultado financeiro para a organização, ou resultado de marca para a organização. Por isso que é importante estar conectado ao plano estratégico. Daí você sabe qual que é o plano estratégico de crescimento, como que a empresa quer crescer. Né? Eu imagino que nenhum plano estratégico seja o contrário disso. A empresa está sempre querendo crescer, querendo ganhar mercado, ganhar espaço de marca. E como que a empresa quer chegar lá? Parte disso são como as pessoas entregam. Então, estar conectado com o plano estratégico realmente faz muita diferença quando você vai trabalhar o seu din-din.
E aí, ó, um outro ponto aqui que eles usam para critério é anos anteriores. 50% das empresas, olha lá, o ano passado a gente investiu tanto, então vamos investir tanto aqui esse ano também. E aí? Não dá, né? Porque, de novo, você está olhando para o passado num negócio que você tem que olhar para frente, né? Então, eu sou super... Cara, mas metade das empresas responderam isso. Por isso que me preocupa um pouco isso, sabe? Do valor, né, que a gente entrega, né? Ou senão, e aí tem muita gente que é de treinamento, sabe, né? Senão a gente vai continuar sendo visto como a área do café, né? Que dá lá, treinamento lá que deixa as pessoas felizes, né? Dá um biscoito lá, Tem um coffee break, um cafezinho bom. Né? Não. Me preocupa, Rondi. Eu acho que as pessoas precisam entender que TD precisa ser mais estratégico. Né? Acho que o nosso papel aqui, mais do que nunca, é conseguir tentar levar esse mindset para as pessoas. De sair um pouco do modelo automático, do beabá, do passo a passo das escolas anteriores, que eles não tiveram valor, pelo contrário, muita coisa a gente colocou, sim, mas a gente precisa evoluir em algumas coisas, né? E o negócio tem pedido para que a gente seja mais estratégico. Quer ver uma outra coisa também que tu falou na pesquisa aí, que a gente fala muito sobre isso, né? Horas de treinamento. Até quando, senhores? Foi uma página inteira falando sobre horas de treinamento, quantidade de horas, quantidade por pessoa. Meu, esse indicador não diz nada. Assim, pro T&D é ótimo, vou te falar. Eu, como gerente de treinamento, eu adoro sair nas palestras e falar, tipo, eu tive 200 horas de conclusão no passado. Tá, o pessoal de T&D vai gostar, mas pro negócio... É o que a gente, né, brinca interna. E aí, pessoal, só para avisar vocês que a gente tem algumas brincadeiras internas aqui, tá? E aí, quando a gente está tendo essas discussões de indicadores, quando a gente vê um indicador meio mais ou menos assim, a gente chama de indicador de lero-lero. Cara, aquele indicador que é fácil de medir, né? Tá na cara do gol ali, mas não diz muita coisa. Então, sabe, aquela coisa, você junta um monte de coisa bonita aqui, mas que não fala nada. É o indicador do lero-lero. Mas o fato é, é o que eu chamo também de indicador departamental. Para o departamento de T&D, para a área de T&D, ele pode ter seu valor, porque é a partir de alguns indicadores como esse, né, que você vai definir um pouquinho se a sua entrega está sendo eficiente, se a mensagem está chegando, etc, etc. Mas a gente não pode ficar preso aos indicadores do departamento, que são indicadores da ação de T&D. A gente precisa ter os indicadores do resultado dessa ação para a organização. E eu acho que é aí onde muitas empresas pecam. Mas segura aí, Thalita, porque essa de indicadores a gente ainda vai ter muito papo ainda. Essa daí você sabe que vai ser o grande finale. O grande finale. Olha só, uma coisa aqui que eu achei bacana, tá? O número de profissionais de T&D por número de colaboradores nas organizações. Quem aqui, cara, o pessoal que está seguindo a gente aí, ó, que está acompanhando a live, depois puder dizer aí, quem aqui é quase um eu, ou é um eu departamento de T&D, ou é um mini eu departamento de T&D, né, com uma ou duas pessoas ali, que está sofrendo porque tem muita gente para cuidar, tem muita coisa para fazer, e está sozinho, ou está com poucas pessoas na área, porque eu acho que isso também diz, né, um pouco do impacto que essas pessoas podem causar. Como é que você vai entregar treinamento, fazer um monte de coisa, planejar, e ainda medir resultado estratégico e tal? É uma loucura, né? E a gente vê muito disso por aí, né, Thalita? Nossa, muita gente na nossa mentoria é o departamento de RH, né? Não é nem só de T&D. E aí é o que a gente conversava outro ainda dia. Tem mais coisa debaixo ainda, né? Não é só T&D. Se fosse só T&D, ainda tava mais ou menos, né? Aí a pessoa ainda faz comunicação, faz seleção, faz clima, faz campanha, né? Então, é complicado mesmo, né? Mas tem solução, eu penso, né? Que treinamento raiz aqui, ó. Treinamento raiz aqui é uma das soluções. Sendo o departamento de T&D, você tá sozinho e tem um monte de coisa para entregar. O Henrique fez assim, é isso aí. Eu acho que dá para ser mais estratégico, menos é mais qualidade, menos quantidade, foco no que realmente vai gerar valor, impacto. Às vezes não é fazendo 20 treinamentos, 30, às vezes é um treinamento bem feito, focado no, né, com consistência, que a gente fala muito lá na nossa mentoria, que vai gerar o resultado. E aí sim você começa a gerar valor, e aí você começa a tentar propor novas coisas, né? E quem sabe você consegue aumentar aí teu departamento, né? Mas sim, assusta. Assusta totalmente, assim, quando a gente vê, e de novo,
não deixa de ser um outro indicador do valor que a organização dá para a educação. Concordo. Olha lá quantas pessoas tem na área de vendas, olha quanto tem na área de desenvolvimento de produto, olha quanto, enfim, olha outras áreas e olha a área de desenvolvimento de pessoas. O número diz muito sobre o quanto a empresa, né, está disposta a investir. Mas é óbvio, existem situações e situações, né? Eu fiz a brincadeira de um jabá aqui, mas é real, pessoal. Parte da missão e da existência do treinamento raiz não é só estar aqui no Instagram fazendo esses conteúdos gratuitos para vocês, mas é também prestar consultoria para empresas que, né, ainda não pensam em investir, estruturar uma área grande de treinamento, mas precisam de um apoio externo para poder construir, montar uma área de treinamento, né, ou ajustar essa área. É isso que a gente faz com o nosso grupo de mentoria e é isso que a gente faz como consultoria direto com as organizações também. Então, obviamente, às vezes você não consegue ter muitos braços dentro da organização, você pode, né, alugar um braço fora e o treinamento raiz aqui, ó, é um desses braços que você pode alugar também. Mas a questão toda com relação a essa história do departamento, né, de T&D, de RH e tal, eu vou muito na linha do resultado, né? A gente tem que saber escolher as batalhas que a gente quer travar. Algumas a gente dá por vencida, vai lá, faz, entrega o pastelzinho e segue o jogo. Mas tem algumas batalhas. Não, mas é verdade. E tem algumas batalhas. Tem algumas batalhas que vale a pena. Vale a pena, o que eu quero dizer, enfrentar no seguinte sentido. Você tentar investir um pouquinho mais de energia para colher um resultado estratégico. Porque daí depois você vai lá, esfrega na cara do Brasil, fala assim, ó, pessoal, entreguei vários pastéis aqui, mas ó, consegui fazer uma pizza aqui show de bola com esse trabalho, com esse resultado nessa área. Agora é o seguinte, dá para fazer mais disso. Só que daí eu preciso de mais orçamento, mais pessoas, e eu preciso de parar de entregar essa pastelaria aqui para ter o meu tempo alocado. Gente, nenhum executivo em sã consciência vai contra um resultado bom. Se a gente conseguir mostrar um resultado bom, é o que ele quer para tomar decisão, né? E às vezes, quando a gente não mostra o resultado, ele toma a decisão com o que ele tem. E o que ele tem? Horas de treinamento, quanto que a gente gastou no passado, avaliação de reação. Então, assim, né, a gente, obviamente, pode, se vocês quiserem reclamar, chorar as pitangas, a gente marca um café da reclamação aí, não tem problema, de vez em quando é bom pôr para fora. Mas na maioria do tempo, gente, a gente precisa pensar de forma estratégica também, saber qual dessas batalhas internas a gente travar para conseguir um resultado, porque não vai dar para conseguir para tudo. Eu acho que isso seria... mais, amigo, eu brinco, né, que a gente sempre tem que ter os nossos projetinhos pessoais, que é aquele projetinho que vai fazer você se diferenciar do outro. Às vezes, você nem precisa entregar o resultado, mas você olhou para a estratégia do negócio, você montou um projeto que faz sentido e você chega para apresentar e fala, tá aqui, ó, isso aqui vai te ajudar, vai resolver a sua dor. Para isso, eu vou precisar desse orçamento e de uma pessoa, né? Eu duvido que o executivo, como você falou, não vai olhar com outros olhos. Então, assim, também tem seus projetinhos pessoais, né? Que façam a diferença aí na sua carreira, né? Não, sem dúvida. E aí, ó, voltando para nossa galera aqui, ó, vem dar um alôzinho para quem entrou aqui, ó, Luciana. Miriam, meu amor, valeu da participação. Oi, cunhada! Aí. Cunhadinha da Thalita. Pessoal, só para quem não sabe, né, do papo da cunhada, a Thalita e eu, a gente não é irmão de nascimento, por um mero acaso do céu. De Deus. Mas, cara, é impressionante como a gente tem conexão com o pensamento, com as ideias, etc. A gente brinca internamente, é a nossa piada interna, né, que a gente é irmão. E aí a Miriam, minha cunhada, a cunhada da Thalita, minha esposa linda, maravilhosa, lá, sucesso, valeu, amor, fala dupla. A Jaque, é isso aí, pessoal. Aliás, e postem aí, se alguém leu aqui a pesquisa ou teve alguns insights, a gente quer também saber, né, o que você está pensando, o que te chamou mais atenção dessa pesquisa, se você está aí como o departamento de RH também, qual que é o desafio, coloca aqui também, que a gente quer fazer essa interação e participar com vocês. Thali, um número aqui, ó, que esse número eu confesso a você que, de verdade, eu fiquei surpreso, porque, né, a maioria das pessoas que a gente conhece, trocas e tal, a gente fala muito sobre programas de liderança, mas a pesquisa revelou o seguinte, 51% dos investimentos em T&D no ano de 2021
foram para não líderes, O 51%. jogo virou, não é O mesmo? jogo virou. Gerência, né, nível de gerência, 33%, e o nível executivo, 16%. Ou seja, a liderança, né, que antes tomava praticamente conta de todo o orçamento, o ano passado ela já dividiu ali meio a meio o bolo com os não líderes, com a base da organização. Faz sentido isso para você? Como é que você Total. vê isso? Primeiro porque a gente estava falando agora há pouco, que é a experiência do usuário. O time técnico é a pessoa que dá muito isso e é o diferencial competitivo das grandes empresas a partir de agora, né? E tem um outro ponto também, Rod, que é o quê? A guerra de mercado, de profissional, né? É o rouba-rouba ali. Então, treinamento A dança acaba das sendo cadeiras, né? também um diferencial competitivo para que as pessoas queiram ficar e se desenvolver Exatamente. internamente. Então, eu vejo esses dois pontos. Tanto o rouba-rouba aí do mercado de profissionais, que está quente. Para quem é da área de tecnologia, então, sabe bem o que está rolando. Total. Né? E também dessa questão de, eu preciso trabalhar a minha base, porque é experiência e todo mundo tem que ter esse viés, todo mundo tem que estar alinhado, né? Uhum. Todo mundo é vendedor, não é só vendas, né? É esse papo. Então, eu entendo que por isso que deu uma viradinha, assim, sabe? E essa é uma questão interessante, Thali, que você trouxe, porque, de fato, né, a gente tem alguns clientes aqui nossos que são da área de tecnologia, a gente conversa com muitas pessoas da área de tecnologia, e, de verdade, esse é um desafio que as empresas estão enfrentando, né? Como reter os talentos dentro da área de tecnologia. Até porque no passado, no grande passado, né, pré-pandemia, a gente ainda podia ter o benefício como é que eu posso dizer, da geografia. Ou seja, você tinha uma empresa num determinado lugar do Brasil aí, então você contratava as pessoas ali que estavam naquela cidade e, cara, dificilmente você ia perder aquelas pessoas para empresas de outra cidade, porque daí tem que mudar, tem uma série de fatores, né, nesse sentido. O que aconteceu é que a pandemia, ela quebrou as barreiras geográficas. Mudou. Então, se você é da área de São Paulo e é da área de TI e tem, né, colaboradores da área de tecnologia, de repente ele recebe uma oferta de alguém de Florianópolis, de Belo Horizonte, que são outros polos de tecnologia, e pode continuar morando em São Paulo, cara, aquela barreira geográfica que você tinha para proteger o seu colaborador, de se proteger, né, de perder o colaborador, já não existe mais. E aí eu tenho conversado com muitas pessoas que têm levado a ação de treinamento e desenvolvimento como ação de retenção, cara. Ação de retenção. Total. E aí eu Total. acho que conecta com essa coisa de ter um número, né, significativamente grande, um crescimento alto para ações de treinamento de não líderes, né? E algumas empresas colocam isso até como benefício. Sim. Né? Aqui você vai ter treinamento, você vai ter graduação, você vai ter bolsa, né? Suporte para tirar suas certificações da vida. Então vira competitividade, né, para as empresas. Então, eu acredito nisso. Agora, você falou de números interessantes. Um outro número que me chamou a atenção foi o aumento de absenteísmo de um ano para o outro em treinamento. Aumentou 42%. Eu achei muito alto, mas tenho as minhas ideias. O que você acha que foi? É um número alto. É um número alto. A questão toda é que, de verdade, assim, sendo bem transparente com você, Thali, com a nossa audiência, com quem está seguindo a gente aqui, a presença física das pessoas muitas vezes não garantiam que elas estavam ali, né? E aí, quando a gente faz uma ação online, tipo, a gente também entra, não conectou, ou sei lá, conectou com câmera desligada, enfim, vários formatos aí de medir esse absenteísmo. Talvez seja só uma questão que a gente mediu melhor. Não sei se o número real da pessoa estar sentada e interessada e participando, ele tem de fato aumentado, mas o número medido aumentou significativamente. E isso, né, é preocupante no sentido de por que será que isso está acontecendo? Será que é uma overdose, né? Já que a gente acabou de falar que as empresas estão dando treinamento como benefício, então soca treinamento na pessoa ali para ver se ela tem sensação de muito benefício e de repente acaba sendo uma overdose ali que a pessoa não consegue nem consumir. Ou será que o formato, o jeito, o momento, o timing de entrega daquilo não está legal e faz com que as pessoas, né, não participem?
Por ponto a se isso pensar que faz realmente. sentido aquela nossa conversa agora no começo, que é assim, ó, hora de treinamento não diz nada. Que a pessoa pode ter ficado sentada ali só de corpo, mas a alma não estava. É. Né? Mas eu acho que a pandemia deu uma desgastada na galera para algumas coisas, sabe? E eu acho que a gente do T&D tem um problema, que a gente entra no piloto automático. Ai, tá todo mundo fazendo isso, vamos fazer isso que dá certo. E entra no piloto automático. Eu acho que a gente parou de olhar um pouco para a experiência do aluno em termos de Sim, total. conteúdo, de experiência e também de métodos, sabe? Então, eu acho que as pessoas deram uma encheção de saco, tipo, mais uma hora, mais não sei o quê. Então, eu fico pensando, assim, quais são os formatos que a gente tem feito, né? E assim, pro online, não adianta falar que o online é só ao vivo no Teams ou no Zoom. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. E mesmo ao vivo no Teams, no Zoom, dá para você fazer 1 milhão de coisas. A gente sabe disso porque a gente está dando aula assim no Teams e no Zoom. Não, né? nem falo, eu vivo assim, né, pessoal? Estou no Canadá. Você. Mas Otávio, é engraçado, né, que, enfim, como consultor, talvez a palavra que eu mais escute quando estou discutindo um briefing com algum, né, potencial cliente é a palavra disruptivo. Fora assim, da caixa. É o disruptivo. Não, precisamos de algo disruptivo, algo novo, aquela necessidade, aquela angústia, cara, de ter um negócio disruptivo. Aí, eu sempre discuto sobre isso, porque tá tudo bem a gente querer inovar, querer fazer coisas novas, é fundamental a gente pensar nisso. Mas o que me entristece é de ver essa palavra jogada só pela ideia de fazer algo novo, não pela essência de querer fazer algo novo. E o que eu quero dizer com isso? A gente está falando aqui de absenteísmo, né? Aí você coloca a culpa no PowerPoint. A culpa é do PowerPoint. Ah, não. A culpa é do treinamento online via Zoom. Ah, a culpa é do formato. A gente coloca a culpa em coisas práticas que estão ali na frente e pede algo disruptivo. Só mais um jabá, fiquem até o final falando em PPT, que a gente tem uma surpresa para vocês. Vamos, só para quem ficar até o final. A gente vai trazer uma convidada mega, mas essa daqui, especialista. Eu nem acredito que ela topou fazer live com a gente. Vocês vão pirar quando souber. Enfim, ela olha... Top. Aí o que acontece? O pessoal fica com essa coisa do disruptivo, do inovador, e aí, assim, cara, vou dar um exemplo super aleatório aqui. Essa semana a gente está vivendo a semana do consumidor. Cara, muitas, né, empresas do varejo estão aí fazendo ações especiais. Cara, colocar um treinamento nessa semana, você pode fazer malabarismo, você pode colocar no metaverso. Ninguém vai assistir porque o pessoal está lá focado na venda. Então, assim, não é só o disruptivo pelo disruptivo, não é só o formato pelo formato, não é só o conteúdo pelo conteúdo, é um conjunto. E eu acredito assim, que a gente precisa ser mais criterioso em olhar o conjunto. Será que o momento é adequado? Será que o formato é adequado? Será que o conteúdo é adequado para aquele momento? Porque, gente, na boa, a gente reclama de live, a gente reclama de Zoom, a gente reclama de vídeo, só que as pessoas passam, cara. Se você pegar o seu celular e agora for lá na configurações e colocar lá Screen Time, para você saber quanto tempo você passa de tela, tem lá quanto tempo você passa com cada aplicativo na sua frente. Cara, você vai ver um monte de aplicativos lá e, cara, você passa um tempão e não percebe. Ué, mas não é nada disruptivo. O Instagram tá aí faz anos, o WhatsApp tá aí faz anos, o YouTube tá aí faz anos e você continua lá. E qual que é, então? Cara, é momento, é o time de estar a coisa junto ali. Olha lá, a Moniquinha falou que a gente vai o conjunto. E a Moniquinha, eu sei que leu o panorama. Me fala aí, Moniquinha, o que você achou? Que ela fez também na página dela, fez várias análises muito massa e tacou paulada em umas coisas lá que a gente também concorda. Mas eu concordo, viu? Tipo, esse negócio que é mais do mesmo, é a forma também. E às vezes é o NNT, né? Será que fez certo? Será que levou certo a necessidade? Sabe aquela história do tipo, cara, eu preciso da fórmula mágica, e a fórmula mágica não é a que eu conheço, porque eu já conheço, então não é mágico, certo? Então que a me gente traz fala, algo né, aí que eu não nossa conheço. mentoria, né, Rodney? Às vezes não algo... é nem treinamento, querido. Você tem que falar, nesse caso, senhor, não é treinamento. Seu problema não é treinamento. Não, Entendeu? mas é interessante. Esse número de absenteísmo é um número que dá para
assim, dentro dele dá para extrair muita coisa. Não só a pessoa não participou, mas, assim, trazer várias reflexões, né, nesse sentido de participação. E Aqui, sabe o ó, que eu percebi? Mônica, Que ó, assim, ó, estamos nessa pesquisa cansados ele de disse o tela seguinte, ó. por tela. Isso aí. Ah, não chegou essa mensagem aqui para mim, não. Para mim chegou, Moniquinha, aqui. Mas olha só, o que eu percebi aqui, que eu escrevi na minha anotação, é que o absenteísmo ainda é maior. Se a empresa é grande, o absenteísmo é maior ainda. Quer dizer, até nas grandes, o bicho pegou esse ano. A lei dos grandes números, e aí aquela dor entre... E aí, a gente coloca como obrigatório, né? Ou fica... Ai, meu Porque, Deus. não, sabe o que é? Porque, assim, de novo, temos mais uma discussão aí, que é a discussão do empoderamento do profissional, de ele poder cuidar da própria carreira, do próprio aprendizado, lifelong learning, Que as pessoas são etc, adultas, etc. né? Que tem As que ter pessoas são adultas, confiança. etc. Cara, show de bola. Nada, gente, nada contra isso. Mas, de novo, é tudo uma questão de conjunto. Ter esse discurso e só largar lá e deixar as pessoas fazerem também não vai funcionar, né? Então, né, tem que ser um conjunto. E aí a gente chega a números, né? Por exemplo, absenteísmo ou não participou ou não engajou. Vamos tentar olhar um pouquinho além simplesmente do fato. E, melhor de tudo, perguntar para as pessoas, né? Perguntar, e aí, pessoal, como que vocês gostariam de... O que se... Por exemplo, né? É uma coisa que... Eu lembro uma vez eu conversando com um cliente, daí falando, né, sobre perguntas ali que a gente poderia criar para uma pesquisa de interação, né, com as pessoas, para saber o que elas querem, como que elas querem receber o conteúdo. Aí eu falei para ela, coloca lá uma pergunta assim, qual é o seu tema favorito fora do trabalho? E embaixo, como que você gosta de aprender sobre esse tema? Ela, nossa, mas como assim? Não tem nada a ver. Eu falei, se eu descobrir que o tema favorito da pessoa é pesca, e ela curte aprender sobre pesca no Twitter, cara, ali você já tem uma boa indicação de como é que é o modelo de conteúdo que ela quer receber. E assim, né, cara, o resultado foi muito legal, porque tirou as pessoas da zona de conforto de fazer uma respostinha pronta, eu quero vídeo, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente conseguiu entender a real, né, como é que aquele público realmente aprende no seu dia a dia, na sua vida. Cara, se ele aprende assim, por que eu vou mudar o jogo? Por que eu vou querer inventar a roda? É só entregar do jeito que ele quer. E aí, para quem participa da nossa mentoria, sabe do que a gente fica batendo na tecla, né? Da persona, né? Do Total. público. O Quem público é, é tudo. quem é, né? Ô, Rony, mas sabe uma outra coisa também que eu vi na pesquisa? E aí, entrando para o pilar lá de conteúdo, né? Que mesmo separando lá líder, não líder, é engraçado, né, que a liderança ainda vai continuar treinando comportamental, né? E não líder vai ser técnico, né? Super, super. Eu vi aqui, ó, o número de empresas que responderam que estão aplicando treinamentos comportamentais. Assim, comportamental em primeiro lugar, obrigatórios em segundo lugar e técnicos em terceiro lugar. O técnico, ele só assume o segundo lugar ali quando ele vai para a base, né? Quando ele vai para as respostas de base. Mas, e de novo, a gente tratando comportamento. Ó, o pessoal tá colocando aqui no chat. O Henrique falou, né? O pior... Como é que é? Ih, perdi aqui. Peraí. Como é que... Ixi, como é que tá voltando aqui? Aqui, ó. Tô colocando aqui, ó. A Mônica colocou, estamos cansados de telas por telas. Também ela colocou, é engajamento? É conteúdo? É formato? É metodologia? Tá tradicional demais? Tá disruptivo demais? É uma loucura, Mônica. O Henrique colocou, sem falar que muitos treinamentos ainda parecem uma sala de aula. Ixi, vários! Mônica, quem ainda é se o que você come? falta, tem que justificar por que você faltou. E a Ju colocou aqui, o tal do querer deixar as pessoas livres, mas querem que façam tudo até o final e saber se realmente foram. É a confiança velada, entendeu? Quero saber mais ou menos. E aí, meu Deus do céu, né? É difícil pensar nisso, porque quando a gente olha, por exemplo, nos parâmetros do que faz uma empresa diferente, né? Um great place to work, confiança é um pilar, fundamental, e um outro, né, dentro da pesquisa nova que eles vão lançar, é maximização do potencial humano. Ou seja, a pessoa está no centro o tempo todo. E aí, quando você tem atitudes como essa no treinamento, imagina como é que funciona o restante das coisas, né? Mas, ó, voltando aqui pro meu tema. beabá. Não, a gente parou de falar dos temas aqui, ó.
comportamental, obrigatório e técnico. Deixa eu só dar uma pitaquinha com relação a esse negócio dos temas. E aí eu vou falar um assunto aqui, vou fazer uma comparação, né, que você provavelmente vai curtir, tá? Que você toca violão, e meu filho, ele tá curtindo demais tocar violão agora também, tá treinando até de madrugada aqui e fica tocando, uma delícia. E é o seguinte, quando ele tá na fase do violão, faz, sei lá, uns 4 meses que ele tá na fase do violão, então, cara, fica escutando música, vendo vídeo no YouTube de como tocar violão, acompanhando um cara no Instagram que toca violão, tudo é violão. Vai chegar um momento que ele vai dominar a arte do violão. Para ele vai chegar no patamar e falar, beleza, daqui para frente é profissional, eu não estou afim de estar lá ainda, então deixa eu curtir minha vibe aqui com o meu violão. E pode ser que ele entre em outra coisa, vai entrar, sei lá, em quebra-cabeça, sei lá, vai querer outra coisa da vida. Nesse momento que ele mudar a chave, não adianta eu chegar para ele com conteúdo sobre violão. Por mais que ele goste, cara, ele já estressou aquilo, né? De novo, tudo é uma questão de timing. Por que eu estou falando isso? Está na pesquisa aqui que a maioria das empresas está treinando conteúdo comportamental. Deixa eu pensar aqui, será que feedback está na lista? Será não sei. Será que comunicação está na lista? Como reuniões produtivas, etc. Gestão de tempo? Gestão de tempo. Nossa, não sei, viu? Pessoal, responde aí. Quem acha que nessa lista dos comportamentais tem feedback, gestão de tempo, etc. Gente, também não quero dizer que isso não seja importante a gente treinar. Mas convenhamos, pega lá o líder que está na empresa já há alguns anos, que praticamente todo ano ele é convidado a fazer um treinamento novo de feedback. Cara, será que é o momento? Às vezes, de novo, não é que o conteúdo é ruim, que a pessoa é ruim que está fazendo o conteúdo, nada, ou o formato, nada disso. Às vezes é o momento, cara. O cara, bicho, passou. O BO dele, o BO da liderança dele é outro. O BO da liderança dele é outro. É outro problema que ele está passando. Então, quando você chega gestão de time híbrido, liderança 4.0, gestão de conflito, burnout. Qualquer outra coisa. Exato. Né? E aí, se você entender com a pessoa, né, putz, qual que é o desafio de negócio que ela está passando, aí você vai chegar com o treinamento certo no momento certo. E aí, bichão, na boa, você pode colocar um PowerPoint cheio de bullet point lá, a pessoa vai se interessar, porque é aquilo que ela está entendendo que vai resolver o problema dela. Obviamente, não, um PowerPoint com bullet point não, e vocês vão ver que eu chutei o balde. Não, mas às vezes como é que fala? Quando a gente extrapola, a gente consegue dar melhor a dimensão, né? Mas quero te falar uma coisa. Que dentro dessa lista de conteúdo veio lá o tal de conteúdo que mais vai ser usado esse ano. Vai ser o quê? Transformação digital. E aí eu pensei, meu Deus do céu. Vamos para Matrix. Todo mundo querer saber fazer treinamento de metaverso agora, porque só fala de metaverso. E eu preciso colocar metaverso no meu treinamento, porque senão eu não tenho valor. O que você acha disso, Randy? Cara, é mó barato, né? Eu tive uma conversa esses tempos atrás com um potencial cliente que a gente está negociando aí, e surgiu essa história do metaverso. Eu falei o seguinte, cara, legal, né? E já existem alguns caminhos, só que custam um bom dinheiro, porque ainda não é popular. Você tem esse dinheiro? Você tem ideia de quanto é esse dinheiro? Não, a gente está sem orçamento aqui. Eu falei, então, risca metaverso da linha, meu amigo. Você quer dizer assim, você quer explicar para as pessoas que é metaverso? Você quer show de bola. Tem YouTube, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, é a onda do momento, vamos fazer um treinamento agora em metaverso, porque, gente, legal, cara, legal, vamos estudar o assunto, vamos debater sobre o assunto, tá tudo bem. Mas não adianta você achar que vai chegar uma proposta de uma consultoria para entregar para você isso amanhã, porque não vai, porque não tem ainda corpo, não tem ferramenta para você fazer isso em escala. E a que tem, cara, é uma bala. Você tem uma bala de orçamento para gastar, vai lá e seja feliz, depois você me conta. Mas se você não tem, que é o caso da maioria das empresas, estuda primeiro, né? Antes de... O povo tem departamento de RH e vai querer colocar metaverso. Metaverso, fazer treinamento. Ajuda dizendo que agora tem metodologia ágil com promessa de que vai resolver os incêndios da vida. Essa é a ordem do momento agora. Tem que ser ágil, tem que ser weekly, daily, né? Que quando usa essas palavras em inglês e mágicas, parece que as coisas resolvem. E aí a Ludicas Estratégicas Gamificadas, gostei desse link aí, hein? O problema é esse, às vezes não faz sentido, aí não adianta esperar engajamento. Exatamente.
É o tal do que a gente brinca do engajamento sem sentido, né? É. Ó, caiu da folha aqui. Tá, Outra coisa que eu percebi aqui, amigo, que dentro das estratégias de treinamentos e formações on the job, que eu gosto muito desse formato, apareceu um que a gente já vem falando, ó. Tempinho, né? Um tempo já. Que são as comunidades de aprendizagem, né? Total. Quantas pessoas estão usando isso. E eu achei muito legal, esse foi um ponto que eu gostei bastante, porque eu acredito muito nessa questão de comunidade de aprendizagem. Já implantamos, já demos treinamento sobre isso, né? Já fizemos grupo sobre isso. E isso funciona de verdade, né? Ou seja, é o capital intelectual da empresa treinando outra pessoa da empresa, né? O que você sabe que você pode me ensinar. Então, isso também é um recurso muito legal, até para quem não tem muito budget, né? E aí eu vou fazer uma provocação aqui, aí você disse se eu peguei pesado demais ou não. Minha percepção desde que a gente começou a falar sobre comunidade de aprendizagem, tá? Já conversei com vários potenciais clientes também em relação a isso, ou com alguns clientes em relação à comunidade de aprendizagem. A sensação que eu tenho é que, através da comunidade de aprendizagem, a área de T&D perde o poder e controle do que está acontecendo. Portanto, não rola tanto incentivo para essa prática como deveria. Estou sendo provocativo demais ou não? Se fosse esperto, por exemplo, de usar as comunidades de aprendizagem como reforço para algo que eles estão aplicando, né, para manter aquele conteúdo vivo, o problema é de novo, né? As pessoas, de novo, a gente volta no comando e controle. Aí eu vou fazer outra provocação aqui, ó. Quem disse que a gente do T&D tem que ser dono das informações de tudo? A gente não precisa. A gente ali é a ponte onde a gente ajuda as pessoas a caminharem o caminho delas. Eu não tenho que dizer o que a pessoa tem que treinar. Mas se você desenvolve uma estratégia muito boa de comunidade de aprendizagem, pode ser que comecem a acontecer uma série de comunidades de aprendizagem dentro da sua organização que você não vai ter sua lista de presença, não vai ter o seu relatório de avaliação de reação, você não vai ter a quantidade de horas de treinamento. Ai, meu Deus, e como é que eu faço? Como é que eu mostro o meu valor? É o que acontece. Cara, mas eu gosto muito, viu? Não, de comunidade de aprendizagem. Porque... Fica a dica para você aí, ó. Gente, vamos lá. Vamos dizer assim, de uma forma bem alto nível, tá? O que a gente está fazendo aqui no Treinamento Raiz é uma comunidade de aprendizagem. A gente pegou um tema específico, a gente tem pessoas aqui que gostam e querem conversar sobre esse tema específico, a gente senta e troca ideias. Em nenhum momento a gente se coloca aqui como os donos da verdade. Aliás, o que a gente mais faz aqui é trazer outras pessoas que são mais especialistas que a gente para poder justamente aqui, como uma comunidade de aprendizagem, a gente aprender em conjunto. Obviamente, a gente tem nossa experiência, somos especialistas em algumas coisas, mas não dá para ser em tudo. Então, a gente colabora, né, para aprender aqui. E a comunidade de aprendizagem não deixa de ser isso. Imagina você poder aprender com pessoas que também gostam daquele mesmo assunto. Sabe, igual quando você senta com os brothers para falar de Harry Potter, do filme que você mais gosta, do livro que você mais curtiu, você senta e bate aquele papo, troca aquela ideia e discute. Ou para falar de futebol, aquela tática, aquilo outro. Cara, isso é uma comunidade, não deixa de ser uma comunidade de aprendizagem. Você está ali trocando experiência, trocando aprendizado. Então, é uma forma e uma ferramenta que assim, tem um potencial de engajamento muito alto, porque, de novo, você está indo do jeito que a pessoa gosta de aprender, como que a pessoa gosta de aprender. A questão toda, para mim, ainda só não deslanchou comunidade de aprendizagem, porque a área de treinamento ainda precisa ter controle das coisas na mão. Né? Esse controle de medir o número de horas, medir a avaliação de satisfação e soltar um pouco isso, por enquanto ainda não, né? Não existe uma maturidade organizacional para isso, mas a gente vai chegar lá, né? Vai chegar lá. Mas, ó, 8h20, a gente vai até 8h30 e eu queria agora colocar fogo no parquinho. Ó, vou colocar aqui, ó. Minha letra é horrível, mas, ó. Fogo no parquinho, amigo. Tá vendo aí? Não. Vamos ter que falar de indicador. Olha só. Quem é da nossa mentoria de novo, né? Dos nossos indicadores lero-lero. Indicador lero-lero, boa. Mano, 92% das pessoas entrevistadas, eles medem indicador lero-lero. Só 8% das pessoas
medem resultado no negócio. 8%. É louco, né? Eu tô indignada. Isso é assustador. É assustador. De novo, né? Igual a gente está trabalhando bastante lá com o nosso time de mentoria para chegar nesse ponto, né? O indicador de negócio, invariavelmente, não pertence à área de T&D. Você está falando ali de retenção de clientes, de vendas, etc., que são indicadores de outras áreas. Então, para o T&D ele conectar a ação que ele fez com o resultado do negócio, ele precisa estar ciente do resultado de outras áreas. E aí precisa ter uma habilidade, né, de negociação, de caminhar dentro da organização para você ter acesso a esses resultados, dialogar com as pessoas que são donas desses resultados, para você ver realmente, né, o quanto você, com a ação de treinamento, colaborou para aquilo ali aumentar. Né? Pegando um exemplo, você tem uma área lá de atendimento ao cliente, né, por telefone, sei lá, X, e você tem um número de reclamações de 100 reclamações por mês. Aí a meta é diminuir para 90. Aí você faz um atendimento lá um treinamento de comunicação não violenta com o time e 3 meses depois você vê que o número de reclamações diminuiu para 70. Pô, legal. Você superou o objetivo da área de redução de reclamações. Só que você percebe que este número, esse indicador, não é da área de T&D, é da área do negócio. E é esse que é o ponto. Fica mais cômodo, né? A gente só mandar a pesquisinha de reação ali, ver quantas pessoas participaram, ver quantas horas fizemos, porque, pô, dá trabalho, né, cara? Ir lá na área de negócio, pegar o resultado. Imagina, eu vou ter que ficar acompanhando isso depois, né? Nem é meu, eu tenho que ficar acompanhando, ficar cobrando o gerente, o gestor da outra área lá para me passar informação, expondo, etc. Cara, lógico que dá trabalho, né? Mas se você quer entregar um trabalho fora da caixa, você tem que começar a medir fora da sua caixinha também, né? E sair dos indicadores que diz respeito só ao seu departamento e começar a olhar outras coisas também. Não, e é muito engraçado quando a gente fala de indicador, né? E a aula, quando a gente foi fazer a aula com os nossos mentorando sobre indicador, a cabeça deles parecia que saiu explodindo, porque é isso, né? E aí o mais engraçado é que assim, ó, a própria pesquisa dá uma tabela de possíveis indicadores de negócio. É tipo assim, ó, cara, fica a dica, assim, ó. Tenta medir isso aqui, porque assim, ó, de novo, reação, satisfação e horas ajudam. Não vende trabalho. Mas não vende o trabalho, exato. Não. Ele vai quantificar os seus resultados em termos de, beleza, como é que eu sei se a qualidade dos meus programas está sendo bom? Esse é meu indicador da minha área. Satisfação, né? Se foi bem feito, se tá uma metodologia legal e tal, né? A adesão é minha, me interessa. Não tô dizendo também para tipo, vamos queimar agora a adesão, satisfação, nunca mais. Pelo contrário, a gente tem que olhar isso, porque são indicadores de acompanhamento de qualidade do que a gente está entregando. Agora, indicadores que vendem, indicadores que fazem a área de T&D crescer, indicadores que ganham prêmio, indicadores que esfregam na cara da sociedade, é indicador de negócio. E aí a minha provocação será que é por isso que a gente tá perdendo budget todo ano? É óbvio, né? Olha o resultado da pesquisa. Os orçamentos diminuíram 24% e 90% das empresas não medem retorno dos treinamentos. É só fazer correlação, né? Tipo... Então, assim, cara, é aquela história. Se põe no lugar de quem assina a caneta. Você tem dinheiro limitado e você precisa dividir o seu dinheiro para ações dentro da organização. Cara, você vai escolher aquilo que te dá valor. Você vai escolher aquilo que vai te o seu orçamento pessoal. Você tá vendo lá todas as suas gastos, assim, o que tem valor para você? Não, isso aqui é um custo, mas tem valor para mim. Você vai manter, entendeu? Você pode estar apertado, mas você vai manter. Então, de novo, quer mostrar valor? Aprenda a mostrar indicadores de negócio. E aí tem 1 milhão de possibilidades. E a gente prometeu e a gente vai cumprir. A gente vai dar uma aula de indicadores para vocês, mas só para quem se inscrever. Depois a gente vai divulgar isso, né, amigo? Mas é isso, assim, por quê? Porque eu sinto que é um papel nosso falar a verdade para vocês, assim, sabe? Tipo, para de focar nisso, né?
comece a buscar os outros indicadores. E aí a gente fala também na mentoria, né? Chegou um pedido, não tem como medir resultado, é pastelaria, cara. Nem começa. E é engraçado, né? Vai dar problema. E é engraçado que a gente falou, né? Perguntou para as pessoas lá do mentoria, pessoal, se vocês, a gente fez, né, uma aula de indicadores com ele e com eles e colocamos algumas perguntas na mesa e falamos assim, se vocês fizerem essas perguntas, vocês acham que os gestores de vocês que costumam pedir treinamentos para vocês têm essa resposta? A maioria diz que não. E, de fato, às vezes, nem a pessoa que está solicitando o treinamento, ela tem noção do que ela está realmente querendo buscar. Então, faz parte do papel do T&D, né, de quem atua com treinamento, também tem um pouquinho desse olhar de consultoria e falar, não, peraí, essa coisa não está muito clara aqui não. Vamos tentar explorar um pouquinho mais para ver o que, de fato, você quer alcançar de resultado lá na frente, né, para a sua área, para o seu negócio. Se você chegar à conclusão, em conjunto com essa pessoa, de que uma resposta para alcançar esse objetivo é treinamento, bora lá fazer o treinamento. Mas pode ser que você chegue à conclusão que não é treinamento, é outra coisa. Enfim, explorem mais isso com as pessoas, né? Porque, de novo, a gente fala bastante, né, Thales, sobre autoridade, né? Quanto mais autoridade você tem perante as pessoas que interagem com você, mais você consegue negociar as coisas. E quando você aceita tudo muito de bate-pronto, cara, significa que a sua autoridade está lá embaixo. O seu nível de autoridade, tipo, você é coroinha, você não é padre. Seu nível de autoridade está lá embaixo. Mas se você quer aumentar o nível de autoridade, você precisa fazer as perguntas difíceis. As perguntas que talvez nem a pessoa que está te pedindo sabe responder. Mas se você se colocar à disposição para ajudar essa pessoa a responder isso, né, tá junto com ela, não somente colocando a faca na cara ali, mas tá junto com ela, as chances são que você não vai só ganhar autoridade, como vai ganhar um defensor do seu trabalho dentro da organização. E eu acho que já deve ter acontecido isso com você, né, Thales? Ó, a Moniquinha precisa ir. Valeu, Moniquinha, ela colocou, arrasaram raiz, show. Moniquinha sempre presente. Sempre presente. Com certeza, Rodi. E isso acontece muito com quem está começando na carreira, né? A gente fala muito isso, né? Essa insegurança inicial de se posicionar como especialista, de fazer perguntas, de ser capcioso, mas, meu Deus, eu vou fazer essa pergunta para esse diretor, para esse executivo, para esse líder? Vai, né? Porque senão você não vai conseguir tirar resultado. Aliás, se você realmente se importa com o negócio dele, você tem que fazer a pergunta. Se você não quiser, você vai entregar qualquer coisa e vai gastar tempo. Conseguir dar essa coragem para as pessoas, né? Lá no nosso mentor a gente fala muito disso. E é isso, cara, você tem que ter coragem, né? Você que está aqui assistindo a gente e tem essa dificuldade, tenha coragem, mostra, faça as perguntas, né? Seja provocativo, né? Porque senão você só vai ficar fazendo quantidade e horas, a gente tem pra caramba, né? E qualidade, não sei. Quantidade satisfaz um pouquinho o ego no começo, né? Você fala, nossa, fiz tanto, fiz aquilo. Então, a gente entende, faz parte do processo de crescimento. Mas se você quer realmente, né, construir uma carreira, não só em treinamento e desenvolvimento, tá? Mas em qualquer área, e quer uma carreira consistente, uma carreira onde você seja reconhecido como autoridade naquele assunto dentro da sua organização, você precisa entender como o seu papel ajuda a organização a ter o papel dela, o papel de negócio dela. E isso, invariavelmente, né, vai estar conectado com o resultado de outras áreas, não só da sua caixinha, do seu box de quantidade de horas, etc. Então, bom, a pesquisa deixou isso muito explícito, né? Os orçamentos têm caído, né? Os orçamentos de T&D têm caído e apenas aqui, 2% das empresas medem ROI, 8% medem resultado do negócio, 18% aplicabilidade, 33% aprendizado e 66% ficam só na avaliação de reação. Aí tá, né? As primeiras páginas o resultado das primeiras páginas da pesquisa está respondido nas últimas páginas da pesquisa. É isso aí. Então, eu acho que, mas a gente está no caminho de poder mudar isso. Aliás, o treinamento raiz aqui existe um pouco com esse propósito de poder abrir esse espaço de discussão, a gente poder trazer essas reflexões para vocês aqui e, de alguma forma, né, ajudar a virar uma chavinha aí para que as áreas de treinamento dentro das organizações elas possam ganhar cada vez mais o papel estratégico.
Porque a gente aqui acredita que educação muda as pessoas e as pessoas mudam a Muda o sociedade que elas estão inseridas, mudam o mundo. Então, se a gente, de verdade, se a gente quer mudar, gente, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue impactar. Esse é o ponto. Então, se você está, né, travado com o orçamento aí, dá um passinho para trás, começa a olhar primeiro como que você tem entregado resultado, porque contra resultado, bicho, ninguém vai querer deixar de investir em algo que dá resultado. Conta dados, não argumento, entendeu? Exato. E aí eu quero saber de quem está aqui, ó, até agora, se gostou das nossas pitacadas, dá um joinha aqui no comentário pra gente. Chega aí, a gente tá manda uns aqui há coraçãozinhos uma hora aí. falando abobrinha aqui, não abobrinha não, né? A gente tá aqui dando a nossa avaliação. E eu pego mal com esse ditado, porque o pessoal fala, ah, falando abobrinha. Cara, eu amo abobrinha. E quando você fala que você está falando abobrinha, parece que é uma coisa pejorativa, né? Mas eu amo abobrinha. Eu também gosto de abobrinha. Gosto de abobrinha. Tem abobrinha aí no Canadá? A Maiara tem, cara. É abobrinha que é boa. É boa. A Ju, Márcia, ó a galerinha do Olha, joinha. Não tô vendo nada desse chat. O Instagram ele anda me boicotando. É, ele tá meio bizarrinho assim. Você tá pra mim com uma bolinha girando como se estivesse carregando aqui o tempo todo. Sei lá o que aconteceu. Sério? Que esquisito. Esquisito. Gente, para quem ficou aqui com a gente até agora, na semana que vem, no dia 22, a gente vai trazer aqui no nosso Instagram a Laís Vargas, que é do Minimiza Apresentações. A Laís, e não só isso, né? Ela é top of voice LinkedIn. Top voice LinkedIn. Ela faz um trabalho espetacular com o irmão dela, né, trabalhando com apresentações. E o tema vai ser justamente esse. PPT não é o vilão da área de treinamento e desenvolvimento. E aí a ideia é a gente discutir como que, né, o papel, né, de uma boa apresentação, não somente para a área de treinamento, né, mas para você como profissional apresentar seus resultados, porque o que acontece? A apresentação não deixa de ser um documento hoje em dia. Então, muito do que a gente faz como apresentação vira um documento de referência depois, vira algo visual. E é um cartão de visita, né, Ronde? E é um cartão de visita. Cara, falem bem ou falem mal, mas, cara, tá lá. O PPT tem seu espaço, ele não é necessariamente o vilão. Se ele for mal utilizado pelo lado negro da força, sim, vai ser o vilão. Mas a ideia nessa live com a Laís vai ser justamente conversar, né, sobre como que a gente pode fazer uma apresentação que realmente, cara, encante, arrase e fale, né, aquilo que a gente quer transmitir e faça a gente, enfim, ajude a gente a dar esse impulso na carreira e também nas nossas ações de treinamento. Então, a gente vai divulgar mais direitinho aqui o detalhe, o dia, a hora, tudo direitinho, mas fica atento aí que na semana que vem a gente vai ter essa live super legal com a Laís. Top voice, ó, top voice. Eu já estou com a roupa de sair, assim. Imagina, até a Laís aqui vai ser sensacional. A pessoa domina, né? Domina a arte do PPT. Não, e ela totalmente, assim, super adora a ideia do minimiza. Cara, menos é mais. Enfim, vocês vão ver, cara, é demais. A gente vai colocar a arroba aqui, vocês vão seguir, vai ser bem legal. Muito bom, muito bom. Amigo, então, fizemos? É isso? Sei que é dura a dor do parto, mas tenho que partir. Aqui no Canadá são 7, né? Aqui no Canadá são 7h34. Olha, agora a gente está uma hora uma hora só. A gente está no horário de economia de energia aqui, né? Que eles chamam. Verão? Então, não é verão, né, cara? Lá, tudo bem. Verão. Ainda neva ainda até um pouquinho de abril, de vez em quando dá uma nevinha, mas é que eles chamam de horário para salvar. Aumentar o tempo de dia para diminuir o tempo de uso de luz. Mas. Então eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui. Se alguém quiser discutir, bater papo, chama a gente. Manda direct, a gente responde. Manda direct. Aproveita que a gente ainda não é famoso, né, Thalia? A gente responde direct, né? É isso aí. Depois a gente chama a secretária para responder. A gente adora conversar com as pessoas. E se você quiser saber mais sobre o tema, quiser tirar dúvida, estamos aí. Conta com a gente. Abraço, amiga. Bom te ver, galera. Abração, galera raiz. Falou.